Começa agora. Manhã Boa Nova. Notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Muito bom dia para você que sintoniza a Rede Boa Nova de Rádio e a TV Mundo Maior. Este é o Manhã Boa Nova, ao vivo aqui nas emissoras da FEAL, sempre trazendo aqui as nossas notícias, informações, com muita espiritualidade e alegria para você começar bem o seu dia, a sua manhã. Hoje, sexta-feira, dia 11 de setembro de 2020. Nós já estamos aqui preparados, cada um na sua casa, mas prontinhos para trazer um programa muito bom para você. Eu desejo aí um ótimo dia a todos da nossa técnica e da nossa produção. Apresentação, minha, eu, Vanessa Cavalcante. Um beijo aí para Eliette, a todos o Jefferson, Boris, os meninos da técnica, o Marcos também, e todas as nossas telefonistas, né, que fazem o nosso programa acontecer. Hoje nós vamos falar sobre uma notícia que diz: sinal amarelo, número de suicídios pode aumentar no pós-pandemia. Por que o tema suicídio ainda é um tabu? Nós vamos trazer também o suicídio pela ótica espírita e teremos a coluna Cantinho da Alma com Raquel Bachiega. O que você acha sobre esses assuntos? Já vai participando conosco pelo 0800 979 5011. Ligue, já deixa sua mensagem aí com as nossas telefonistas. Pode também participar pelo nosso WhatsApp, que é 11 99643 3827. Envie o seu WhatsApp aqui com a sua pergunta, o seu comentário também. Pode participar pelo nosso Facebook. Nós estamos ao vivo na página facebook.com/TV Mundo Maior, para você também curtindo e compartilhando com seus amigos. E pode também acessar os nossos YouTubes. Vai lá no YouTube da Rádio Boa Nova ou no YouTube da TV Mundo Maior e mande a sua pergunta aqui para a nossa querida comunicadora da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior, Deise Mansano. Bom dia. Bom dia, pessoal. Que gostoso estar aqui. Sextou, gente. Acordando, feliz. Sexta-feira, mais um dia aí que temos, como a Marlene fala, minha amiga Marlene Leal, lá do PA, menos um dia. Então, estamos aqui com muita alegria. Se você quiser, ligue para a gente, passe um WhatsApp, que nós vamos responder a sua pergunta também, tá bom? Um beijo grande para a Vanessinha e para o meu querido amigo também, Edson. Que está por aqui. Bom dia. E nós estamos aqui, ó, de branquinho hoje. Combinandinho. Bom dia, Edson Figueiredo. Você está bem? Prazer. Eu estou bem, graças a Deus. É um prazer estar aqui para mais um programa com pessoas tão lindas, que são vocês duas, fora as pessoas lindas que nos assistem, né? Tá bom, né? A gente tem que dar uma palhinha para eles também. Adorei os dois de branco, viu? Então, semana passada estávamos de rosinha. E assim, pessoas lindas, fica eu e a Vanessa assim, quando o Edson fala, gente, é muito engraçado. Uma fica dando risada para a outra, as duas assim, ó. Muito bom, meus amigos, ter vocês aqui. A gente está aguardando, então, a participação aqui do André Trigueiro, que tem a coluna Atualidades Espiritismo. O jornalista André Trigueiro daqui a pouquinho, então, está conosco, né? Ele ainda não entrou, não conectou, mas daqui a pouquinho a gente traz as informações do André aqui no Manhã Boa Nova. E como nós já adiantamos, né? Vamos já adiantar enquanto ele não entra, falando sobre o suicídio. Depois eu trago aqui uma matéria que fala sobre essa questão do suicídio no pós-pandemia. Né? Só fala um pouquinho, então, para nós, Edson, por que o suicídio ainda é o tabu? Olha, é um tabu porque muita gente desconhece o assunto, há muita, como é que eu poderia dizer, invencionice também sobre o tema. É uma condenação terrível da igreja sobre... você vê que, inclusive, a igreja não faz nem missa, né, para o suicida. É um tabu para as pessoas que ficam, porque não entendem o que acontece, o que levou a pessoa a cometer aquele ato.
Então, infelizmente, ainda nós temos que estudar muito o assunto e entender. Inclusive, é um tabu para os espíritas, tá? Porque existem espíritas que têm o mesmo olhar do católico, né? De condenação a quem comete esse ato. Então, nós precisaríamos melhorar um pouco a nossa forma de enxergar, sabe? Com um olhar mais amoroso, com um olhar menos crítico e com um olhar de tentar compreender melhor o que acontece para poder ajudar de forma correta. Porque, infelizmente, não é o que acontece. Eu fico muito triste, inclusive, de ver parentes, né, de suicidas irem nas casas de espíritas e ali receber notícias de que vai sofrer, vai não sei o quê, vai ter que reencarnar depois também sofrendo. Pelo amor de Deus, isso aí não é o tipo de acolhimento que se dá para quem está vivendo um momento de dor, né? E é necessário que a gente tenha um pouco mais de esclarecimento, junto com uma boa dose de amor, de compreensão, de acalento, para poder tratar desse tema. Essa é a minha visão, tá? Nós vamos trazer também a visão da Deise Mansano daqui a pouquinho, mas já temos aqui conosco também o André Trigueiro, no quadro Atualidades e Espiritismo. Bom dia, André, tudo bom? Vai, Vanessa, bom dia a você, bom dia a todos os amigos da Rádio Boa Nova. Muito bom dia. ter também a sua participação. A Edson já começou do tema, então a gente quer trazer a sua opinião também, né? Porque ontem, dia 10 de setembro, foi aí o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e nós queremos saber de você, então, André, por que é importante falarmos sobre suicídio até durante essa pandemia, por que é importante o acolhimento aos que estão aí em sofrimento, né? E como analisar o suicídio pela ótica espírita? Olha, eu estudo esse assunto há 21 anos e eu fico muito feliz de ver que, progressivamente, há menos resistências nas mídias para abordar esse tema nos termos que a Organização Mundial da Saúde sugere. Ontem, por exemplo, apenas para fazer um recorte, eu falei desse tema na Rádio CBN durante 7 minutos de manhã, falei sobre esse assunto durante 4 a 5 minutos na parte da tarde, ao vivo, num programa da Globo News, e exibimos uma reportagem de 3 minutos no Jornal Nacional sobre prevenção do suicídio e quais são os caminhos que a gente precisa, de alguma forma, estar atento para a retomada da autoestima e da confiança na vida. O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio serve para isso. Em relação ao posicionamento espírita, eu acho que há avanços, mas a gente precisa estar muito atento a não generalizar o destino espiritual dos suicidas, que precipitam o retorno a outra dimensão. Então, é uma habilidade que eu acho que a gente precisa construir, principalmente nos estudos e nas palestras públicas, de sem prejuízo de mostrar por que o suicídio, em nenhuma hipótese, significa alívio e solução para os problemas. Ao mesmo tempo, reconhecer, e é a doutrina espírita que mostra isso, no livro Céu e Inferno, Kardec ele publica o depoimento de um grupo de pessoas que desencarnaram pelo suicídio e que reportam no além a experiência dessa situação, que é distinta. Cada uma delas experimenta, a seu modo, os dissabores. Como eu disse, nenhuma hipótese é alívio ou solução, mas as pessoas que não estudam a doutrina acham que todo mundo vai ter a mesma experiência que André Luiz em Nosso Lar. Quer dizer, eu realmente aprendi, tanto pela doutrina espírita quanto investigando a ciência psiquiátrica e psicológica, que cada caso é um caso. E a gente precisa ter muito cuidado na abordagem desse tema, porque dependendo da forma como ele é tratado, isso é a Organização Mundial da Saúde, de novo, que sugere, você pode causar problemas para pessoas que estejam fragilizadas psíquica ou emocionalmente. Ou seja, a abordagem do suicídio pela imprensa, no cinema, no teatro, numa poesia, num livro, numa música, podem, de fato, alimentar a ideação suicida. Então, tem um jeito certo de falar de suicídio, tanto como espírita quanto pesquisador do assunto, a partir do rastreamento do que diz a medicina. A boa notícia. Bom, eu sou do tempo que não tinha Setembro Amarelo. Eu já estava estudando, fazendo palestra, lançando livro. Não tinha Setembro Amarelo, não tinha Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
e tínhamos essa condenação sumária dos suicidas por espíritas, que é algo que desde sempre eu... Ontem mesmo, participando de uma live na FEB TV, eu falei, olha, vamos separar as coisas. O suicídio, nós temos, eu diria, a responsabilidade moral de condenar. Porque a gente sabe que não é algo que consiga eliminar o problema que justificou a ideação do autoextermínio. Suicídio a gente condena. O suicida, não. Qual de nós, que somos reencarnacionistas, poderemos afirmar que alguma vida passada não recorremos a esse expediente para tentar calar uma dor? Ou qual interpretação fazemos do apedrejamento da mulher adúltera quando Jesus refuta esse martírio daquela mulher, quando diz, aquele que estiver livre de pecado, que atire a primeira pedra. A gente não está em condição de julgar o suicida, mas a gente tem o dever de condenar o suicídio. Pessoa jurídica, pessoa física. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E até que você falasse mais um pouquinho sobre isso, explica para nós mais um pouquinho, né? Por que você se interessou por esse tema suicídio? Se você já passou por algum processo depressivo, conta para nós, André. A história é longa, eu vou fazer aqui a versão diet, tá? Eu vou dar, assim, que é longa mesmo. Em 1999 eu tive contato. Primeiro, eu nunca tive depressão diagnosticada, nem realizei tentativa de suicídio. Mas em 1999 eu tive um contato mediúnico, que eu não procurei, foi espontâneo, com um espírito que no primeiro momento não se identificou, mas que estimulou que eu fizesse pesquisa sobre o assunto. Muito articulado, muito interessante a narrativa daquele que depois eu vim a saber com a confirmação do Divaldo Franco, que é Marcelo Ribeiro, um espírito que na erraticidade realiza, junto com um grupo numeroso de desencarnados, um serviço de acolhimento e tratamento de jovens suicidas. Nós teríamos sido irmãos consanguíneos em outras vidas, temos muitas afinidades, e ele me fez lembrar, mas obviamente eu não me lembro de nada. Ele falou assim, olha, você não se lembra, mas nós estabelecemos uma parceria. Eu do lado de cá, você aí, com esse trabalho dirigido à prevenção. Eu não tinha nenhum interesse pelo assunto suicídio, zero interesse. E vamos combinar, é um assunto indigesto, pesado. Agora, o estudo desse assunto, que resultou no livro Viver é a Melhor Opção, vários artigos, vários trabalhos jornalísticos, palestras, ele abriu para mim uma compreensão de tantas questões alusivas à vida. Estudar suicídio é estudar o sentido da vida. Quando você tenta mapear por que uma pessoa quer desistir da vida, a gente obrigatoriamente se lança na imersão de uma área do conhecimento que é ampla, é complexa e que diz respeito a questões essenciais, filosóficas. Quer dizer, por que viver? Por que existir? Por que suportar ou superar a dor e o sofrimento? Então, veja, o estudo do suicídio remete a uma questão matricial da filosofia. Viver ou não viver? Tenho ou não tenho direito de, no momento que me aprouver, abandonar o barco? É uma questão fundamental. Isso Albert Camus, famoso escritor argelino, colocou, digamos, de forma muito sintética, numa frase que até hoje é citada, é lembrada, porque foi muito feliz exatamente nessa percepção de que é a questão mais importante da filosofia. Porque ou a gente tem uma vida aqui e quando a gente se mata não existe mais nada, ou a gente, quando tem essa vida e se mata, há uma outra. A resposta para essa pergunta define se eu posso ou não, se eu tenho ou não o direito, sem nenhuma culpa, sem nenhum ressentimento, sem nenhuma preocupação, de eliminar a existência, como se isso fosse possível. Nós espíritas sabemos que não. Então, a responsabilidade de proteger a vida e de redimensionar, ressignificar a dor e o sofrimento estão embutidas nesse aprendizado, e eu sou muito grato a ele. Eu cresci como pessoa
estudando o fenômeno do suicídio. A Elaine Stroder está aqui no nosso Facebook e ela diz: bom dia, queridos, uma sexta-feira cheia de paz e amor a vocês. Infelizmente está acontecendo muitos suicídios com crianças. A irmã Eliana, a Ana Ariel, que são comunicadoras aqui da Rádio Boa Nova, né, falaram que as crianças têm tudo de material, menos amor. Os pais não comparecem na psicoterapia com os filhos, mandam babás. Ela é da Vila Carrão, em São Paulo. O que você acha aí desse comentário, André? Olha, estatisticamente, quer dizer, os estudos epidemiológicos que a gente acessa mostram que sim, existe suicídio infantil, mas eles são indicadores muito insignificantes no universo dos óbitos confirmados por suicídio, ok? Criança não representa a faixa etária mais problemática ou mais preocupante das estatísticas oficiais de suicídio. O número de suicídios entre jovens nas últimas décadas vem crescendo, mas, repito, em relação a crianças, não é algo que ainda salte aos olhos. É curioso esse comentário porque ele alude às obras póstumas em que Kardec disse que no período da transição planetária haveria muita confusão, perplexidade, a exaltação de certos conflitos, e colocou o suicídio de crianças como sendo uma característica desse tempo. Mas o Setembro Amarelo, o público-alvo do Setembro Amarelo, definitivamente não são as crianças, percebe? Quer dizer, você pode até fazer um trabalho inteligente e cuidadoso junto ao público mais miúdo, no sentido de, sem usar a palavra suicídio, não precisa falar de depressão, você, por exemplo, explicar que a tristeza faz parte da vida. Você pode falar, olha, todos nós passamos e vamos continuar passando por experiências desagradáveis, tristes, que a gente preferia não estar enfrentando, mas isso não necessariamente é ruim. Tem aquele desenho animado da Pixel, Divertidamente, que mostra exatamente a importância da tristeza no processo de crescimento individual, de aprendizado sobre quem somos e como podemos nos surpreender com a capacidade de superação e como isso nos ajuda a sermos pessoas, eu diria, mais sábias, com mais conhecimento. Aí explicar para a criança, a tristeza faz parte, mas a tristeza persistente, quando a tristeza fica incomodando muito o coraçãozinho de vocês, aí vocês têm que falar para a tia, tem que falar com os pais, vocês têm que reportar isso, porque isso pode ser um problema. A depressão infantil existe, né? E ela pode ser gatilho para uma tentativa de suicídio. Por isso que há que se ter esse cuidado, porque não é propriamente natural nessa faixa etária ideação suicida. As crianças são maravilhosamente, eu diria, é inerente à condição da criança essa, eu diria, capacidade de brincar, fantasiar, se divertir rápido. Ela pode ser sensível, ela pode se ressentir de muita coisa, mas ela tem uma capacidade de, eu diria, com pouco, transformar o pouco em muito. Você não tem o brinquedo da moda, mas você fica brincando às vezes. Não é o que a criança deseja, toda criança sabe, olha, eu queria um brinquedão. Você pega um caroço de abacate na mão da criança, vira uma espaçonave. Então temos aqui elementos lúdicos assim que ajudam, a meu ver, em boa parte dos casos, as crianças a terem, eu diria, mais facilidade de transitar pelo mundo que lhes causa desconforto. Edson. Ô André, posso complementar uma coisa aí? A criança não guarda rancor, né? A criança, ela toca o barco. Agora, assim, isso aí. O que a gente chama de criança, tem um lado aí complexo à luz do espiritismo. É criança para nós, que estamos vendo um menino, uma menina de 5, 6, 7 anos, 8 anos. Pode ter um espírito velho ali e podem haver reminiscências mal resolvidas do passado e que eventualmente afloram no período infantil e podem, como disse, determinar estados, ainda que passageiros, de ressentimento ou estados de aflição que são mais persistentes, um comportamento
psicológico que chama atenção, o que não é propriamente típico da idade. Então, é interessante quando a gente se afirma como reencarnacionista, a gente deve se livrar dos estereótipos assim, é uma criança, é um jovem, é um velho. Você pode encontrar uma pessoa da terceira idade com um comportamento, eu diria, semelhante, pela leveza, pela espontaneidade, pela facilidade de brincar e de tocar a vida de uma criança. E a gente pode ver crianças com um comportamento assim, digamos, atípico, anômalo. Uma criança que, às vezes, até no jeito de se expressar muito rapidamente faz, eu diria, colocações que surpreendem os adultos, porque não é apenas a materialidade de uma frase mais complexa, é um pensamento que encontrou na criancinha ali um espaço para se manifestar. Você fala, opa, essa criança não tem bagagem nessa vida para se expressar dessa forma. De onde veio isso, né? Mas é verdade, a criança tem essa leveza. A leveza é inerente à condição infantil, isso ajuda muito. Flávio Romero, no Facebook, ele diz aqui, o André tem construído um excelente trabalho em diversas frentes. Ontem um amigo me reportou o suicídio de um amigo dele. É muito triste receber essa notícia. Buscar palavras para tentar serenar o coração deste amigo me cobrou grande responsabilidade. Um abraço a todos. Estão aproveitando aí o comentário dele, né? Sobre ajudar as pessoas, para quem está precisando, então, de um apoio, um suporte emocional. Onde procurar ajuda, então, André? Bom, em primeiro lugar, numa situação dessa, no calor dos acontecimentos, não há palavras que consolem. A gente precisa reconhecer o óbvio, quer dizer, mesmo nós espíritas, se eu estou no velório da minha mãe, aí vem um confrade espírita dizendo, meu querido, você sabe que a morte não existe. Assim, palavras ao vento, desculpa, deixa eu sentir essa dor. Eu preciso do luto. O luto é condição de saúde. Eu não vou fingir que não está doendo, eu não vou fingir que não está acontecendo. Então, eu acho que a gente tem que ter essa humildade de reconhecer, não há palavras mágicas que sejam capazes de transformar a dor da perda de um ente querido no calor dos acontecimentos em outra coisa. Agora, evidentemente, a presença no velório é um abraço, ou você olhar para a pessoa e dizer, conta comigo, estou com você, estou orando por você, qualquer coisa me liga, gostaria muito de te ver semana que vem, por favor. Esse amparo, esse lastro ajudam. Quem está em sofrimento, eu já saí do capítulo da perda do ente querido e do direito ao luto, que é fundamental. Vamos lá, no Brasil, qual é a realidade do Brasil? Nós temos uma política de saúde mental que é muito frágil e não tem a envergadura que precisa ter para enfrentar o que antes da pandemia já era preocupante e a pandemia agravou, que é o afloramento de inúmeros distúrbios, transtornos, patologias de ordem mental. Hoje, quem pode, porque tem plano de saúde ou tem dinheiro, sempre procurar ajuda especializada, psiquiatra ou psicólogo, e pelo amor de Deus, não entra nessa de achar que psicólogo e psiquiatra é coisa para maluco. Isso não é preconceito apenas, isso é ignorância. Eu nunca tive, como disse, nenhuma patologia de ordem mental diagnosticada. Eu já tive 3 psicólogos em 54 anos que eu procurei. E eu procurei porque entendi na psicologia ferramentas valiosíssimas no território do autoconhecimento. Eles me foram muito úteis. E se eu tivesse mais tempo, o tempo está meio apertado, mas se eu pudesse, papo sério. O que não me falta é motivo para procurar psicólogo, porque eu não tenho domínio dos rudimentos da minha inconsciência. Eu preciso deslanchar a aventura do autoconhecimento e o psicólogo é um facilitador. Ele interpreta sonhos, ele faz perguntas a partir do conhecimento que ele tem, que remetem a revelações que você faz para você mesmo. Só quem já passou por isso sabe valorizar adequadamente essa profissão. Então, quem não tem recurso para pagar psicólogo ou psiquiatra, existem os CAPs, os Centros de Atenção Psicossociais, ok? Centros de Atenção Psicossociais. Em alguns lugares funciona bem, em outros não. Você tem as escolas de psiquiatria e psicologia, as faculdades, que costumam reservar
parte do tempo para atendimento gratuito. Você tem que se informar, se inscrever e se submeter a isso. Existem psicólogos, profissionais liberais ou psiquiatras que também fazem gratuitamente, para um segmento da sua clientela, o atendimento gratuito. E existe o recurso, como nós estamos fazendo aqui, Vanessa, da telemedicina. Quantos grupos se formaram durante a pandemia para disponibilizar gratuitamente, mediante agendamento, um momento da semana que acontece o que está acontecendo agora aqui entre nós. Doutora Vanessa, tudo bem? Pois é, hoje está difícil essa semana para mim, eu não sei o que está acontecendo comigo. E a gente tem uma hora de consulta. Por último, mas não menos importante, o CVV, o 188 gratuito, e o chat do CVV, cvv.org.br. O Centro de Valorização da Vida realiza um magnífico trabalho de apoio emocional e prevenção do suicídio, gratuito, filantrópico, sem nenhuma vinculação política ou religiosa. O CVV, a propósito, sempre que a Rádio Boa Nova conseguir lembrar que o CVV precisa de voluntários. São 4 mil voluntários em todo o país, mas é difícil dar conta de tanto atendimento. Eles já fazem 3 milhões de atendimentos por ano. O telefone não para. E a gente precisa evitar que quem ligue fique esperando a vez na fila. Isso não é legal. Quanto mais voluntários o CVV tiver, melhor. Daisy. Então, André, bom dia, querido. Oi, querido. Você estava falando do psiquiatra, né? E quando eu comento isso também, eu também comento, olha, não vai dizer que psiquiatra é louco, senão você está me chamando de louca. Então, já fica um pouquinho mais fácil de conversar, né? Você está me achando normal? Tá, né? Então, e é muito bom mesmo. E quanto a criança, minha netinha com 5 anos, agora a gente só se conversa assim, né? Pelo celular, pelo vídeo. Aí ela não estava querendo conversar comigo. Falar assim, nossa, né? As crianças gostam de conversar com a avó, com o avô, pelo celular. E minha filha não queria falar. Mas ela chegou para minha filha e falou assim, mamãe, eu fico muito triste quando eu vejo a vovó, porque me dá uma saudade. Meu coração ficou assim, tão pequenininho, que eu não forço mais, porque eu forçava. Não, eu quero ver, não, o que ela tem, ela está triste e tal. Ela não falou para mim, mas ela falou para a mãe. Da onde veio isso? É uma coisa séria, 5 anos, né? Sim, sim. Muito não, bonitinho é algo que você tá falando. Eu tenho visto assim se repetir esse tipo de situação, que é aflitiva, porque especialmente as pessoas, não você que é jovem, mas as pessoas com mais idade têm às vezes aquela fantasia de que não haverá tempo, né? Quer dizer, tem uma fase da vida que a gente começa a prestar atenção na areia da ampulheta, né? Você começa a ver, será que eu vou ter tempo para ver novamente meus entes queridos? Eu quero ver o meu netinho, minha netinha crescer. Será que a gente vai ter tempo de se curtir? Mas está no pacote, gente. Quando a gente reencarnou, estava no pacote, eu tenho certeza. Pandemia. E talvez, me permitam dizer, não apenas essa. Eu não quero ser pessimista, mas jornalista tem que ficar antenado com projeções dos cientistas, etc. Pandemias acontecem de tempos em tempos e nós estamos criando situações que, infelizmente, nos fragilizam enquanto espécie ao aparecimento de vírus mutantes sobre os quais a gente não tem defesa imunológica. Então, Deus queira que a gente aprenda as lições que esse micro-organismo está trazendo para todos nós. Uma dessas lições é como se proteger de novas pandemias. No Facebook, a Lenise Guimarães gostaria de ser voluntária. Moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Então, ela liga no mesmo telefone para ser voluntária, André? Entra no site do CVV, cvv.org.br, informe-se por ali.
Perfeito. Bom, eu separei aqui, a gente já terminou o tempo, eu separei aqui o fogo lá no Pantanal, separei aqui também para a gente falar de vacinas infantis, as pessoas que estão indo às praias aí, né, no 7 de setembro, falar sobre a morte do coordenador da FUNAI em Rondônia, mas a gente terminou. Pode pegar um desses assuntos ou algum que você queira destacar, então, para nós aí, André? É grave quando autoridades públicas, a despeito das informações reveladas pela ciência, constroem narrativas que tentam burlar a verdade junto à opinião pública. Isso aconteceu essa semana e foi ridículo quando o ministro do Meio Ambiente e o vice-presidente da República endossaram um vídeo produzido por produtores rurais do Pará, tentando mostrar que não há queimadas na Amazônia. E esse vídeo tinha a imagem de um mico-leão-dourado, que é uma espécie que só ocorre na Mata Atlântica, em particular no interior do estado do Rio de Janeiro. E esse vídeo afronta a realidade mensurável e sensorial dos satélites. Ontem, à 1h da tarde, quando começou o programa que eu estava participando na Globo News, eu fiz o print da imagem de um satélite meteorológico da NASA, mostrando emissões de monóxido de carbono no mundo, onde há mais concentração. Monóxido de carbono é a fumaça das queimadas. Boa parte da Amazônia estava coberta de fumaça, e onde há uma coloração mais escura é a concentração de fuligem em material particulado da fumaça. Ontem, 1h da tarde, nós tínhamos queimada na Amazônia. Anteontem, 9 de setembro, nós tivemos aproximadamente 5.000 focos de incêndio na Amazônia. Eu fico assustado porque eu, como jornalista, procuro me fiar nas fontes fidedignas. Eu quero saber se está ou não pegando fogo. Quando o governo diz não tem queimada na Amazônia, eu peguei o telefone e comecei a ligar para todos os pesquisadores experts em interpretação de dados de satélite para saber, desculpa, está pegando fogo não? Porque a minha presunção é acreditar no governo. Eu quero acreditar. Quanto maior a autoridade pública, mais reputação, prestígio e credibilidade ela deve ter. E é muito triste viver num país onde a mentira em relação, no caso, às queimadas na Amazônia, é a regra. Eu estou muito assustado, eu acompanho esse assunto há muito tempo. Eu nunca vi a gente duelar com tanta frequência com a ciência. Isso vale para desmatamento na Amazônia, isso vale para a área da saúde, isso vale para algumas áreas que eu não vou ter tempo de mencionar. A verdade, ela é a obrigação moral de todos nós, quando em público compartilhamos alguma informação e no exercício de uma função pública ainda mais, a gente deve ser fiel à verdade. Quando a gente se corrompe fabricando a verdade, leia-se fake news, a gente se lambuza de uma substância que não vale a pena. Por isso que Chico Xavier, há muito tempo, disse: rezem pelos políticos, porque eu já os vi, quando não cumprem sua missão na Terra, em lugares da espiritualidade, em um sofrimento profundo. A gente precisa orar pelos políticos. Qual o tema do Papo das 9 de hoje? Eu ainda vou preparar. Eu tenho 25 minutos, é isso? Eu não estou com o relógio aqui. Tem, 8h33. 28, 27. Dá tempo. 27 minutinhos dá tempo a jornalista, gente. Por isso que jornalista não vive muito na Terra. Meu desencarne haverá de se dar antes daquilo que eu gostaria. Boa sorte. Na ampulheta, né? Tudo de bom. Bom programa, gente. Beijo. Valeu, tudo de bom. Gente, Manhã Boa Nova começa assim, com atualidades e espiritismo, com o jornalista André Trigueiro trazendo as informações, as participações aqui do Edson e da Deise também, sempre trazendo os comentários aqui excelentes, né, no nosso programa. A gente vai aí já trazer o assunto de hoje, né? Já começamos a falar sobre isso, falamos bastante, e aí vamos dar sequência. Então, teve uma matéria que saiu falando que o número de suicídios pode aumentar no pós-pandemia,
e a gente quer, então, entender qual é a principal, né, importância do Setembro Amarelo, na sua opinião, Deise? Então, eu fui pesquisar, né? Porque a gente fala de Setembro Amarelo um tempinho, e quem é que deu cor a esse setembro, né? Porque a gente tem coisas aí que a gente não. Eu gosto de pesquisar, né? Eu acho que eu tenho um pouquinho desse espírito jornalístico. Então, não sei se é verdade, mas pela pesquisa que eu fiz, um casal que havia perdido seu filho, ele praticou suicídio, né? Nos Estados Unidos. E o casal, assim, muito simpático, mandando mensagens em cartões para todos que iam visitar, eles mandavam alguma mensagem e esses cartões tinham uma fitinha amarela. Aí ficou Setembro Amarelo. Legal. Legal, né? Tem sua lógica, né? Tem. E então o Edson estava falando a respeito de tabu, porque uma das coisas que a gente pega aí de tabu, de não poder falar de suicídio, é porque a gente vai alimentar a ideia da pessoa ao falar. Então, você está de regime, não vamos falar de comida. É impossível, né? Sim. Vamos falar o que você pode comer no regime, porque você vai comer. Então, a ideação suicida, nós não sabemos quem está. A pessoa pode estar linda, leve, loira, solta, todas essas coisas que a gente brinca, né? Sorrindo, fazendo piada, e no dia seguinte ter praticado esse ato. E aí as pessoas ficam, mas como assim? A pessoa era tão para cima, estava sempre conversando, soltando piadinhas. É porque nós não conhecemos as pessoas. Então, o programa, todo ano, né, quando tem esse Setembro Amarelo, Manhã Boa Nova, que já completou aí 3 aninhos de idade, que é um bebê, mais um bebê robusto, né? Esse Vindo com esses temas que sempre nós falamos, né, Vanessa? Trazemos, assim, uma pimentinha a mais, uma pesquisa a mais que nós fizemos. Então, tema tabu, gente, não existe. O tabu existe na nossa cabeça. Nós podemos falar de todos os assuntos, portanto que tenhamos consistência ao falar. Falar realmente, ter pesquisado antes, ter visto antes, e trazer uma linha de raciocínio. Nós espíritas temos, assim, muitas informações, como o André Trigueiro acabou de falar, né, Van? Para o espírita, aquele que morresse com esse tipo de problemática, né, se suicidando, eles iam passar, todos eles, pelo umbral, igual o André Luiz, porque o André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Nós já conversamos sobre isso. É um pensamento da pessoa. Se eu acredito que eu vou para o inferno, se eu acredito que eu vou dormir até o juízo final. Então, existem algumas crenças que nós levamos para o espírito que nós precisamos quebrar essa casquinha, porque nós já recebemos isso de muitas e muitas encarnações e de muitas religiões que nós passamos. A gente sabe que passou por milhares de encarnações até chegar nessa linda, né, Edson? Vamos assim, né, Vanessa? Demorou, hein? Mas a gente passa por várias e várias encarnações e nessas encarnações tivemos muito de religiosidade. Passamos por várias religiões, acredito eu.
E isso está incutido aonde? No nosso arquivo, né? Nós temos um arquivo vivo, o nosso espírito. Não é perispírito não, tá, gente? Espírito. Muito bom. Vamos trazer a Solange Camargo, ela está aqui no nosso Facebook. Bom dia, manhã, boa nova, gratidão infinita ao André, do meu ponto de vista, mediante as suas sábias palavras, vejo o quanto precisamos amadurecer em questão ao autoconhecimento. Lembrando um dos legados de Kardec no Jornal de Estudos Psicológicos, também. Muito grata, minhas lindezas. Então, Solange, nós que agradecemos a sua mensagem, viu? Gratidão. A Márcia Gilardino diz aqui, bom dia, eu tive uma tia, aliás, minha segunda mãe, era voltada a uma vida de caridade e espiritualidade, tomou essa atitude. Não permitiram nenhum ritual religioso. Me indignou muito isso por muito tempo. Anos depois recebi uma mensagem linda dela. Hoje tenho certeza que é com acolhimento e amor, sem julgamento, que deve ser tratada essa questão. Deus simplesmente acolhe todos nós. Edson. Maravilhoso esse depoimento, né? Sim. Ele vem corroborar aquilo que eu comecei falando. Você cria aí, se criam padrões na cabeça das pessoas e aí começam a tratar o assunto de forma superficial, sem o devido estudo, e inclusive no meio espírita. Em relação, acho que a dúvida que ela tem de que ela tinha uma vida de caridade, de espiritualidade, a Deise estava falando aí dessa questão das pessoas, às vezes as pessoas são joviais, estão bem e tal, e vai lá e comete o suicídio e fica todo mundo sem entender por quê, né? O grande problema é que a gente foi doutrinado e a gente, por essa questão da lei de sociedade, a gente tem que estar no mundo de bem com as pessoas, tentando fazer sempre o melhor e tal, mas nem sempre você está bem. Só que você não pode demonstrar isso. Porque se você demonstra que não está bem, aí as pessoas vão querer saber por quê, e vão ficar questionando, vão te condenar ou vão te julgar, porque elas não sabem, como elas estão do lado de fora, elas não sabem entender o que você está sentindo. Então há uma grande tendência das pessoas esconderem que não estão bem, inclusive delas mesmas. Por isso que o André, inclusive, falou muito aí da importância, né, do autoconhecimento e tal. Só que você, como espírita, principalmente o espírito estudioso, e que adquire um determinado nível de compreensão, você não pode se tratar dessa forma. Você não pode usar máscaras, né, a máscara do estar bem, com você mesmo. Quer dizer, você tem que trabalhar isso, né? Há uma grande tendência também de quando você não está muito bem com a sua inter-relação interior, de você se projetar para fora. E aí você passa a dar atenção para o externo e esquece do interno, né? Então você se distrai com o mundo, se distrai com as coisas e vai deixando de tratar o seu principal fator aí que te faz se distrair desta forma. Eu costumo dizer que você se distrai com o mundo e esquece de você. Pode ser, estou dizendo pode, tá? Pode ser esses fatores. O problema é, nós usamos máscaras, né, durante o dia, na inter-relação. Vamos para casa com as máscaras e vamos dormir com as máscaras, ou vamos tirar a máscara na hora de dormir e fazer um processo de análise, né, do nosso dia a dia, dos nossos sentimentos, do que foi bom, do que não foi, das ações que você tomou, que foram legais ou não foram, e por aí afora. Santo Agostinho já sugeria isso lá na questão 920 do Livro dos Espíritos, né, de você fazer essa autoanálise diária. Então, este é o X da questão. A sociedade não está preparada para tratar com as pessoas que não estão bem, porque não consegue ter um nível de compreensão sem haver uma espécie de condenação, né? E nós, em função disso, não estamos preparados para tratar com as nossas emoções negativas. A gente tenta escondê-las. E aí, infelizmente, por escondê-las demais, chega uma hora que não tem aquela coisa que o caneco vai enchendo, chega uma hora que ele... Transporta. E aí as pessoas têm essas atitudes que a gente não entende. Verdade. Exatamente isso. Posso Quer falar, falar um Deise? negocinho? Sim. Rapidinho. Na Revista Espírita, em 1864, setembro,
nós temos aí um relato, né? Está escrito assim: suicídio falsamente atribuído ao espiritismo. Olha só, eu fui ler, né? Falei, nossa, vamos ver o que é isso aí, porque tem gente realmente que acha que se você entrar nessas coisas de espírita, espiritismo, se você entra, você não pode nunca mais sair. Então, tem algumas... O Edson está rindo, a Vanessa está rindo, mas são coisas que a gente escuta, né? Olha, não vai nessas coisas, não, porque depois você não pode sair nunca mais. Por que você não pode sair? Ah, porque N coisa, né? Uma das coisas vão te mandar aí pensamentos negativos, ou você entra num processo, você entra assim, você não pode sair mais mesmo. Quando você conhece o Espiritismo, você não consegue sair mais, porque você entra num processo de autoaprendizado que nunca mais você vai conseguir sair dessa coisa aí. Então, em 1864, um casal ficou muito triste, né? O filho cometeu suicídio, ele era uma pessoa assim que tinha assim bastante posses, tal, e eles estavam começando, esse casal e o filho estavam começando a estudar o espiritismo. Bom, então foi falado, foi por conta disso, né? Mas depois de algum tempo, esse filho foi chamado na sociedade, né, espírita parisiense, e ele respondeu a pergunta que não quer calar, né? O pai estava obrigando ele a fazer bacharelado. E ele já tinha repetido alguns exames e não tinha conseguido entrar nesse estudo que o pai queria, porque o pai era bacharel e ele queria que o filho fosse. E no dia seguinte ele iria fazer outro exame para entrar, e ele tinha certeza que ele não ia passar. Então ele achou melhor se suicidar. Olha como nós carregamos coisas que precisam ser faladas. Essas máscaras aí que o Edson está falando, quantas que nós carregamos, né? Tem o Robin Williams, que era assim, the best, né? Aquela pessoa que você assiste uma comédia com ele, você ama. Mas por que ele se suicidou? Vai saber as encrencas que a gente guarda com a gente. Então, essas encrencas são resolvidas nós, para conosco mesmo, e também com psiquiatra, psicólogo, tratamento espiritual. É uma multitarefa aí, né? Verdade, Deise, muito bom. A Fundação Espírita André Luiz, ela tem também aí a missão, né, de derrubar fronteiras e unir, né, os nossos pensamentos aos centros espíritas. Por isso, nós te convidamos a fazer parte da campanha Juntos pelo Espiritismo, e o nosso objetivo é oferecer uma ferramenta online exclusiva para os centros espíritas realizarem os atendimentos virtuais e também receberem um auxílio através da central de doações. O nosso apoio também vai além disso, né? Nós vamos disponibilizar semanalmente conteúdos selecionados por estudiosos do Espiritismo, e também vai ser tudo lá disponibilizado em nosso canal no Telegram. Tem uma curadoria de informações para quem busca conhecimento de qualidade, e se você quer divulgar as atividades da sua instituição e nossa programação, o nosso espaço está aberto aqui na oportunidade de você expandir a divulgação do seu centro espírita na Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Para você ter acesso a tudo isso, vem participar conosco, né, em prol dessa transformação aí do bem. É só acessar o site peal.com.br/Juntos pelo Espiritismo e participar também da nossa campanha. Vamos para o Facebook. O Flávio Romero diz: neste aspecto que o Edson está falando, entendo que, de fato, ser necessário a busca pelo autoconhecimento, inclusive se utilizar da estrutura da casa espírita para se tratar, partindo do ponto de se reconhecer também como um necessitado assistido. É isso, Deise?
Acabei de falar, oi Flávio, beijo para você, querido, tudo bem? Então, realmente, é o que eu acabei de falar, nós precisamos primeiro nos conhecer, olhar realmente para dentro de nós, fazer aquela análise. Eu estou passando bem por essa situação? Não estou? Então, vamos procurar ajuda. E ajuda, às vezes a gente não quer ser ajudado na casa espírita, Flávio. Eu sou diretora, eu sou expositora. Eu tenho um cargo assim, né? Então, indestrutível. Gente, parou por aí, nós somos expositores, diretores. Ok, isso não significa que o nosso espírito é de alta, um galanaço, sei lá como é que fala isso, mas não tem uma escala superior com ninguém. Eu falo com os alunos todas as aulas, eles até se enchem. A única diferença que tem de eu estar falando aqui com vocês e vocês estarem aí escutando neste momento é que eu comecei a estudar a doutrina espírita antes de vocês. Só. O resto eu choro, eu brigo, eu esperneio, mas também menos tempo, porque eu já entendo a doutrina. Olha que legal. O Edson levantou a mãozinha assim. Edson, pode falar. Não, fantástico o que você falou, e isso tem a ver com aquilo que eu estava dizendo, que você não pode demonstrar que você não está bem. Então, dentro da casa espírita, inclusive, isso é um problema seríssimo. Né? Você vê as pessoas evitando... Eu já vi, olha que coisa, hein? Eu já vi voluntários irem fazer tratamento num outro centro, que é para o pessoal do centro que ele frequenta não saber que ele está passando por... É um absurdo. Sim, então, absurdo. O que nós fizemos lá, por exemplo, no Manuel Bento para resolver e equacionar essa questão? Todo período, todo trabalhador tem que passar pelo DEPOI, passar por um processo se for o caso, tratamento e tal, independentemente de estar ou não bem. Então aí, né, cria-se o hábito, vamos assim dizer, de você se colocar nessa condição de entender que você talvez precise dar um tempo, que você precise fazer um processo aí de autoanálise, um processo de talvez um tratamento espiritual, sem maiores problemas. Então, como todo mundo sabe que isso acontece, acabou essa história de esconder, né? E de ser, puxa, é negativo ver que o diretor... Nossa, vocês viram, o presidente da casa espírita está passando um tratamento. Imagina essa casa aqui, deve estar toda desequilibrada. Absurdo, né? Daisy. Eu já escutei, nossa, você por aqui? Eu falei, então, é por aqui que eu procuro ajuda. Somos seres humanos, né? Enfim, passamos por problemas. A gente viu até o padre, né, Fábio de Mello, o nosso padre, mas uma pessoa, né? E tem depressão, enfim. Todos precisam de atendimento, ajuda, como o centro do Edson está fazendo. Parabéns, muito bom. Eu vou me despedindo aqui da Daisy, porque hoje nós temos uma outra convidada a partir das 9 horas. Obrigada, Daisy. Gente, beijo. Bom término aí, que daqui a pouco tem mais conversa, Vanessa, Edson e mais uma convidada. Sexta-feira que vem estarei aqui novamente com muito carinho. Obrigada a você, Vanessa, por ter sempre aí esse carinho por mim. E estou escutando vocês, hein? Por favor. Isso, manda pergunta. Manda beijo no final. É isso mesmo, obrigada. Beijo. Nós vamos para o intervalo, nós voltamos daqui a pouquinho, então até já. Eu não consigo lhe amar. Eu ainda não conheço Jesus. Que Kardec diz, os rabinos dizem que a Bíblia não contém erros.
O mais importante é a gente entender a mensagem do Evangelho de Jesus em sua verdade, em sua essência. Nossa FEAL, Fundação Espírita André Luiz, aceitou o desafio de ser o seu centro espírita 24 horas por dia. Para atingirmos esse nosso intuito, esse nosso propósito, esse nosso super objetivo, é que eu estou aqui para pedir a você que nos apoie nessa causa. Eu preciso muito que você torne-se sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E por uma razão muito simples. Com a sua doação e com a sua participação, nós vamos ter condições de continuar mantendo toda a programação da nossa Rádio Boa Nova e da nossa TV Mundo Maior no ar. Fazer a divulgação da nossa doutrina é a maior caridade que está ao nosso alcance. Eu aguardo a sua doação e espero poder contar com a sua ajuda. Muito obrigado mais uma vez e nos vemos em breve. Agora você pode comprar os livros seminovos que você tanto procura na loja virtual do Mercalivros e por preços super acessíveis. Confira o acervo de centenas de títulos dos mais diversos gêneros literários e coloque a leitura em dia. Acesse o novo site mercalivros.com.br. Em 1868, Kardec lança Gênese, seu último livro. 3 anos após a morte de Kardec, uma nova edição de A Gênese é lançada. Em 1884, Henry Souce, o principal biógrafo de Allan Kardec, afirma que a Gênese que estava sendo distribuída não era a mesma lançada por Kardec. Em 2016, a diplomata brasileira Simone Privato viaja para a França e encontra provas que atestam a afirmação de Henry Souce. Em 26 de maio de 2018, a FEAL, Fundação Espírita André Luiz, lança A Gênese, editada a partir do livro original de Allan Kardec. Adquira já o seu exemplar no site mundomaior.com.br ou no telefone 0 operadora 11 4966 5775. Entregamos para todo o Brasil. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova possuem desconto exclusivo.
O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Este Amanhã Boa Nova que está de volta e nós vamos sempre trazendo aqui as nossas informações com muita espiritualidade e alegria também para você começar bem a sua manhã aqui no nosso programa, transmitido pela Rádio Boa Nova e pela TV Mundo Maior. Você vai participando conosco pelo 0800 979 5011. Ligue, deixa a sua mensagem aí com a Solange, a nossa querida telefonista. Ela vai atender a sua ligação, passar o seu recadinho aqui para nós. Ou você também pode enviar um WhatsApp para 996433827. Deixa a sua mensagem, sua pergunta, o seu comentário também pelo nosso WhatsApp, que nós vamos trazendo aqui no programa. E antes dos seus comentários, vamos trazer também as notícias do dia. O Brasil tem maior queda em média de casos de Covid registrados desde o início da pandemia. O país tem 129.575 óbitos registrados, segundo o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Tendência recorde de queda em novos infectados é de 29%. Em agosto, o laboratório do governo de Minas Gerais fez 3% dos testes para Covid-19 da rede pública. Parceiros do governo estadual foram responsáveis pela análise de mais de 30 mil amostras, enquanto a Fundação Ezequiel Dias fez 945. Em 3 dias consecutivos, nenhum exame foi feito pelo laboratório estadual. Justiça do Trabalho proíbe retorno das aulas no Rio de Janeiro até que estudantes e professores sejam vacinados. Decisão condiciona retorno à vacina ou a estudo demonstrando que não há riscos. Luiz Fux diz em discurso de posse que não admitirá agressão ao STF e recuo no combate à corrupção. Ministro assumiu presidência do Supremo Tribunal Federal no lugar de Toffoli. Fux também disse que o judiciário não hesitará em tomar decisões a favor da democracia, das minorias e da liberdade. Fumaça das queimadas se estende por 3.000 quilômetros e atinge sul e sudeste. Nuvem cinza também chegou a países vizinhos. Em menos de 10 dias em setembro, focos de calor detectados na Amazônia passam da metade do que foi contabilizado no mesmo mês em 2019. No Pantanal, a alta é de 223% em comparação com o ano passado. Incêndios forçam mais de 10% dos moradores do estado de Oregon a deixarem suas casas. Mais de 500 mil pessoas receberam alerta de evacuação das autoridades estaduais. O oeste dos Estados Unidos sofre com queimadas florestais que destruíram cidades e deixaram mortos. Previsão do tempo para Guarulhos, máxima de 33, mínima de 19 graus, parcialmente nublado. Em Sorocaba, máxima de 35, mínima de 22 graus com sol. Três Corações, Minas Gerais, máxima de 33, mínima de 16 graus com sol também por lá. Igor Cardenuto vai trazer o giro de notícias aqui no Manhã Boa Nova. Vamos conferir todas as informações do Igor hoje aqui no nosso programa. Um ótimo dia a todos que estão sintonizados na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior. Começa agora o giro de notícias. Secretário de São Paulo prevê vacina chinesa contra a Covid-19 disponível no calendário de vacinação no início de janeiro de 2021. O governo de São Paulo prevê que a vacina chinesa contra o coronavírus esteja no calendário de vacinação nacional no início de janeiro de 2021.
De acordo com o secretário estadual de saúde, Jean Gorinchai, o cronograma dos testes está sendo respeitado e a expectativa é que os resultados sejam enviados para a Anvisa no final de outubro. O cronograma está sendo respeitado. Se pretende fazer a abertura dos estudos no dia 15 de outubro e esses dados serão levados para a Anvisa para fazer a chancela. Em dezembro, já terão 46 milhões de doses e podemos iniciar a vacinação no início de janeiro, disse Gorinchai. Na nossa segunda notícia, vamos repercutir a fala de Dória. Discurso negacionista de Bolsonaro dificulta fazer política de saúde. O governador do estado de São Paulo, João Dória, do PSDB, criticou o que chama de negacionismo por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, e afirmou que esse comportamento dificulta, entre aspas, fazer uma política pública de saúde no estado. Em entrevista à ANSA, a principal agência de notícias italiana, o tucano avaliou as ações do combate ao coronavírus e a viabilidade de uma vacina contra a Covid-19 nos próximos meses. O estado de São Paulo acumula mais de 866 mil casos e cerca de 32 mil mortes na pandemia do novo coronavírus, números superiores ao da Espanha, para citar um país de população equivalente. Por fim, corte de quase 1 bilhão para universidades federais é mantido, mesmo com alteração no orçamento do MEC para 2021. Mesmo com a previsão de um orçamento maior em 2021, se comparado ao deste ano, o Ministério da Educação ainda planeja cortar 994,6 milhões em total de recursos destinados a universidades e institutos federais de ensino. A informação é da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais do Ensino Superior, a ANDIFES. O valor representa corte de 17,5% das despesas não obrigatórias, ou seja, são aquelas discricionárias. Apesar do nome, elas não são desnecessárias. São custos relativos a pagamento de água, luz, funcionários e serviços terceirizados, obras e até programas de assistência estudantil que não são vinculados às leis. O Giro de Notícias fica por aqui. Todos os dias estaremos juntos pela manhã, assim você fica por dentro de todos os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Agradecemos ao Igor, trazendo aqui o Giro de Notícias, e hoje nós temos uma convidada no Manhã Boa Nova. Tânia Viegas, ela é idealizadora do Congresso Luminário. Bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Vanessa, muito obrigada. Bom dia aos ouvintes também do Manhã Boa Nova, né? E ao Edson aí que vai estar conosco. Muito bom dia, muito querida. Obrigada. Seja bem-vinda. É isso mesmo, estaremos juntos aqui até o finalzinho, né, do nosso programa. Mas já conta para nós como é que surgiu aí a ideia de realizar o Congresso Luminário, né, Tânia? Então, o Congresso Luminário nasceu no ano passado. Realizamos a primeira edição no Rio de Janeiro, foi um sucesso. Tivemos aí, foi um evento presencial, né? Tivemos 1.500 pessoas, muitos palestrantes, muitas horas de reflexão e também uma feira do bem viver e vivências e atendimentos terapêuticos. Na verdade, a nossa intenção é unir a ciência que traz a espiritualidade e a consciência como a grande união do século, digamos assim, né? Onde pela primeira vez nós temos evidências científicas da nossa força espiritual, da força do amor, da força da nossa intenção e da nossa mente para transformar as nossas relações e a nossa vida. Quais que são aí os principais desafios, né, em realizar um evento como este? Olha, os desafios são bem grandes, né? Especialmente porque esse não é um tema, digamos, muito, digamos, comum na mídia, principalmente em tempos tão desafiadores como nós vivemos, né? Mas eu acho que é surpreendente nós termos, por exemplo, um número de profissionais, de médicos, psiquiatras, neurocientistas e pesquisadores que hoje se dedicam a essa pesquisa, a esse conhecimento e a essa prática, inclusive, né?
Então, os desafios são materiais, né? Obviamente, digamos assim que não temos aqueles patrocinadores tão ricos e, enfim, que aportam mais facilidade para a realização do evento, mas, em contrapartida, descobrimos aí pessoas maravilhosas que acreditam na causa e acreditam na força da espiritualidade. O que você acha aí, Edson? Pode falar. Então, Tânia, você falou aí de pessoas que acreditam na prática. Você poderia explicar melhor o que vem a ser? Na prática de entender o ser humano como um ser integral, é isso? Exatamente. Um pouquinho melhor? Essa visão do ser humano, né, que não somos apenas a matéria, né, e que tudo que acontece na matéria, ela passa pela forma como emocionalmente nós consolidamos as nossas experiências e, mais do que isso, existe um espírito aí nesse corpo. Na verdade, não somos um corpo que tem um espírito, somos, ao contrário, um espírito que está dando vida a esse corpo, né? E essa visão muda tudo. E quando a ciência identifica que, por exemplo, nós temos um palestrante que traz a experiência, o ano passado ele esteve conosco, esse ano ele volta, o Dr. Francisco de Biasi, que é um neurocientista, quando ele traz, por exemplo, experiências das universidades, de algumas universidades americanas, que identificaram na prática que a oração cura as pessoas, né? Eles montaram uma pesquisa no hospital e todos os pacientes que entravam na emergência, eles faziam uma investigação, né? Se aquele paciente era católico, espírita, protestante, enfim, qual era a religião daquele paciente. E eles passavam o nome desse paciente para várias instituições religiosas no mundo inteiro. Então, nós tínhamos freiras, nós tínhamos espíritas, nós tínhamos budistas, enfim, todas as congregações passavam a rezar por aquele paciente, pela melhora daquele paciente. E esses pacientes que receberam as preces, todos eles alcançaram a cura ou a harmonia do corpo de uma maneira diferenciada. E a maioria dos pacientes que não foram objetos dessa pesquisa, muitas vezes chegavam ao desenlace do corpo, né? Então, quando a ciência se dedica a isso, né, a gente percebe que estamos vivendo novos tempos. Ô, Tânia, você falou que o nome dele é Francisco de Biasi, é isso? Dr. Francisco de Biasi, ele é um neurocientista brasileiro, é o único pós-doutor brasileiro e ele estará conosco esse ano falando dos paradigmas do futuro, ou seja, o que muda a nossa realidade no futuro. Ele traz para a gente a visão de que a nossa mente, assim como o universo, são holográficos. Então, tudo que nós pensamos, intencionamos, nós não mudamos só em nós mudamos no mundo inteiro, né? No universo inteiro, porque somos parte desse universo. É uma visão científica do que nós, espiritualistas, espíritas, já acreditamos e estudamos há muitos anos, né? Nos livros aí, na literatura espírita. Pode falar, Edson. Não, eu acho interessante que é a ciência, né, se aproximando daquilo que a gente já vem estudando há tempos, né, que o pensamento é criador, cria, né? Você cria através de seus pensamentos as situações à sua volta e por aí afora, né? Inclusive no próprio plano espiritual. As pessoas acham que é só no plano espiritual, mas na verdade o pensamento é nosso, né, do espírito, tanto ele estando encarnado quanto desencarnado, né? Eu acho muito legal isso que está acontecendo. Parabéns aí pela iniciativa, viu? Muito obrigada, muito obrigada. Excelente. Além de falar sobre o Congresso, nós estamos hoje no Manhã Boa Nova falando sobre suicídio. Então, Tânia, você também está convidada a comentar conosco sobre esse tema, se você quiser comentar. A gente vai intercalando, tá? O Congresso e o tema de hoje, tá bom? Vamos trazer aqui uma participação de um ouvinte pelo WhatsApp. Bom dia, Manhã Boa Nova.
Assim como o suicídio tem o Setembro Amarelo, bem explicado pela Daisy, né, que já deixou aqui nosso programa hoje, ela diz: epilepsia tem a cor roxa, lavanda, reflexo da solidão e isolamento, já que a epilepsia ainda é um tema tabu, sim. 9 de setembro é o Dia Latino-Americano da Epilepsia. Em março, ao Purple Day. Nós vamos falar sobre epilepsia também, acho importante. Beijos para todos. Raquel de Santo André, em São Paulo. E aí, Edson? Nós já tínhamos um programa anterior falado um pouco, que talvez fosse interessante tratar de um programa só sobre esse tema, né? Sim. Porque ainda é um tema tabu também para muita gente. Eu acho que tem pouco conhecimento. Talvez a Tânia possa até falar um pouco mais, se existe algum estudo desse pessoal que ela tem em contato, né, mais aprofundado sobre isso. A gente sabe que é algum tipo de alteração química no cérebro que provoca, de vez em quando, lá não sei se é os desligamentos dos pontos e tal, que dá aquelas convulsões. Mas o que leva a pessoa, como um ser espiritual, a estar nessa situação é que a gente não sabe. Então, a gente não sabe se é um componente só físico, se tem também, eu acredito, na verdade, que tenha um componente espiritual que provoque o componente físico, né? Porque eu acho que tudo parte da mente para o Kardec, os espíritos falaram para Kardec que o organismo influencia muito o espírito, mas muito, né? As circunstâncias e tudo e tal, o meio também. Porém, a gente não pode esquecer que você é um espírito usando um corpo e que tudo nasce primeiro na mente. Eu, por exemplo, se eu vou decidir falar uma coisa para a Tânia, eu primeiro penso antes de falar. Então, saiu primeiro na minha mente. Você concorda comigo? Então, a gente é um ser que vive fisicamente, mas nós somos um ser pensante. Tudo nasce primeiro no pensamento. E como a gente já falou aqui que o pensamento constrói, eu não sei se eu dei uma enrolada aí, mas é mais ou menos o seguinte: até que ponto você tem que olhar a epilepsia só com ponto de vista físico, ou se você tem que agregar esse componente espiritual na análise que você faz sobre o tema, tá? Eu acho que isso ainda tem que ser estudado muito. Talvez a Tânia possa falar um pouco mais sobre isso, se ela tiver alguma informação para a gente diferente. Olha, na verdade, assim, especificamente sobre a epilepsia, eu não posso contribuir muito, mas o que eu posso aportar para essa discussão e para essa questão tão importante é que, assim, dentro do Congresso Luminário, nós temos um painel específico sobre as dores psíquicas, né? E nesse painel, nós tanto estamos trazendo psiquiatras, como também o espírita André Trigueiro, jornalista André Trigueiro, que vai falar conosco sobre a importância da coragem e da fé para seguir em frente. O que nós sabemos, e nós temos vários palestrantes espíritas aí nos auxiliando nessas reflexões da ciência, consciência e espiritualidade, é que sim, o corpo ele tem características e que muitas vezes ele precisa muitas vezes não, né? Sempre é importante a gente ter o acompanhamento do organismo, de um médico, de um psiquiatra, para saber quais são as nossas dificuldades físicas, mas também nós sabemos que o nosso conceito moral, a nossa força, a nossa fé, o nosso amor, né? Tudo isso impacta nas energias que nós atraímos para a nossa vida e para os nossos desafios espirituais. Dentro desse rol enorme de reflexão que nós temos, os nossos palestrantes, por exemplo, o doutor Frutuoso, né? Paulo César Frutuoso, que é oncologista espírita, trabalha com cirurgias espirituais no Centro Frei Luiz, aqui no Rio de Janeiro, ele fala muito assim: trazemos para essa vida questões não ou mal resolvidas do passado e que precisamos aqui equalizar. E muitas vezes essas questões elas vêm, digamos, refletidas, né, no nosso organismo, mas a nossa conduta moral, a nossa força, a nossa esperança, o nosso amor, a nossa dedicação,
a nossa reeducação espiritual ela é fundamental para que possamos atravessar esses desafios e muitas vezes, e sempre nessa linha, alcançar a harmonia e o equilíbrio possíveis e necessários, e às vezes até a gente sabe a cura, né? As edições do Congresso já foram realizadas, Tânia? Olha, nós realizamos o ano passado a primeira edição. Esse ano, em função da pandemia, do isolamento, né, que nós sabemos tão desafiador para esse momento, nós estaremos realizando essa segunda edição online. Então, todas as palestras, elas serão ao vivo, muito poucas gravadas, com interatividade e perguntas ao vivo. O ano passado nós tivemos 3 dias, esse ano são 6. O ano passado nós tivemos 20 palestrantes, esse ano são 60, mais de 60 palestrantes. É uma programação intensa, mas nós acreditamos o seguinte, passar bem por esse momento exige de nós muitas ferramentas. Então, o Congresso Luminário se colocou como uma ferramenta, uma peça importante de apoio para todas as pessoas que quiserem ter acesso ao Congresso, no sentido de que temos vários representantes de várias, digamos, linhas religiosas, né? Temos terapeutas, psicólogos, como eu disse já, psiquiatras e médicos e tal, de uma maneira para trazer as terapias, as terapêuticas, digamos assim, as teses e as portas abertas para que atravessemos a pandemia, para que cheguemos a um novo normal, né? com mais força, digamos assim, né? Muito bom. A Elaine Stroder está aqui no nosso Facebook participando. Ela diz, no filme A Sociedade dos Poetas Mortos, Robin Williams era o professor e um dos alunos dele, o Neil, se suicida porque ele queria ser ator e o pai queria ser médico. O professor é mandado embora e culpado pelo suicídio. A gente estava falando, né, sobre o ator também, e ela lembrou deste filme aqui, Edson. Então, tem uma questão que precisa se pensar sobre isso. Eu comecei aqui o programa falando que a gente ignora demais esse assunto. É um assunto que é tabu, né? A gente não sabe lidar com o suicida, espiritualmente falando, né? E a gente não sabe lidar com os familiares, com aqueles que ficam, aqueles que cercam. Esses carregam uma carga que a sociedade joga em cima deles, que é absurda. Por exemplo, imagine vocês, eu fiquei sabendo ontem que uma amiga nossa, uma menina de 17 anos, que é prima, suicidou-se. Puxa, 17 anos de idade, tinha, né, tanta coisa pela frente. Você imagina a situação dos pais. Quer dizer, o olhar que a sociedade tem sobre esse assunto é tão absurdo que os pais vão carregar uma culpa por algo que a menina fez, sem que saibam as razões, né? Sem entender, e aí vão tentar buscar ajuda na causa espírita e vão encontrar condenação. Vão encontrar que a filha vai para o Vale do Suicida, que é uma coisa absurda, tirada de um livro. Né? As pessoas pegam um determinado livro e em cima da história daquele espírito criam um padrão para todo o resto, como se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse equacionado. E não é isso, cada um de nós é um universo à parte. Nós estamos falando aqui no programa que nós construímos com o nosso fator mental as coisas à nossa volta, em nós mesmos e por aí afora. E aí, infelizmente, essa experiência aí do próprio filme, né? O professor é acusado por ter incentivado o menino a seguir naquilo que o menino achava que era o seu ideal como espírito, né? Enquanto que o pai estava provocando uma outra situação. Quer dizer, há uma situação de insatisfação da pessoa, e a pessoa não vê alternativas, ela vai e busca uma alternativa para ela, é fugir, vamos assim dizer. E aí, o pai, por exemplo, ou, né, a sociedade, para descarregar aí a culpa em cima da família, joga em cima do professor. Quer dizer, absurdo, né?
As pessoas têm que começar a olhar mais, e acho que esse congresso que vocês estão fazendo é fantástico, porque olha, vocês viram a quantidade de palestrantes que a Tânia está falando que vai ter? 60, 6 dias. É muita coisa. Olha só a quantidade de informação, e você fica aqui na pandemia, ai, o que eu vou fazer da minha vida? Ai, o que é isso, o que é aquilo? Fica ali pensando em coisas negativas. Olha a quantidade de informação que vai estar disponível aí para você abrir sua mente. Meu Deus. Ô, Tânia, eu queria só entender uma coisa, vai ser via YouTube? Como é que vai ser? Você poderia falar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Então, será sobre uma plataforma especial, não será YouTube, mas é uma plataforma estável, né, que garante muita qualidade à transmissão, né? É uma plataforma de uma empresa aqui do Rio de Janeiro, mas as pessoas vão poder clicar no nosso site e acessar, digamos, um saguão, como se ela estivesse mesmo no evento. E vão ter opções de ir à feira, de ir para uma sala de terapias, de ir para o auditório assistir às palestras daquele momento, né? E, inclusive, assim, fugindo um pouco da sua pergunta, mas voltando à questão anterior do filme, eu gostaria de trazer uma contribuição para quem se interessa, né? É que, por exemplo, no nosso painel sobre suicídio, né, é que nós demos o nome Como Superar as Dores Psíquicas. Nós temos um médico falando de como lidar, como a mente pode superar as dores psíquicas. Nós temos uma médica psiquiatra que teve um filho que cometeu suicídio e um outro filho que quase desaguou nessa situação. Então, a gente pode ver o seguinte: muitas famílias se perguntam por que aconteceu isso, eu não vi, eu não olhei. E nós estamos levando uma médica, gente, uma médica psiquiatra que cuida disso. E o próprio filho cometeu suicídio. Então, a gente vê que não é um assunto corriqueiro, quer dizer, ele é muito comum, é considerado hoje, inclusive, uma epidemia, né? Nós, além da médica, nós estamos trazendo a terapeuta, a psicóloga Tatiana Auler, que vai falar sobre mindfulness, que é um recurso para trazer mais harmonia, né, à mente, às pessoas. E nós vamos também trazer um psicoterapeuta português, que vai falar de Ho Oponopono, que é o poder do perdão, né? E aí nós caímos naquele lugar da espiritualidade onde, sem o amor, sem o perdão, sem a autoobservação, autoconhecimento, né, a gente realmente não transforma. Mas, assim, voltando então, a plataforma é uma plataforma fácil, de uso fácil. As palestras, elas estão seguidas, então acho que muito difícil a pessoa conseguir ficar de 9 da manhã às 9 da noite, né, assistindo uma palestra atrás da outra. Mas como as palestras vão ser gravadas? E algumas, os palestrantes internacionais, por exemplo, não permitem gravar as palestras, então você escolhe, não, esse aqui, se eu não assistir ao vivo, eu não vou ver, então eu vou assistir as palestras que não ficarão gravadas. Então, nosso esforço é facilitar que as pessoas possam acessar todo esse conteúdo. E ele ficará disponível até julho do ano que vem, né? Então, a gente não sabe quanto tempo vai levar essa situação que estamos vivendo, mas sabemos que durante muitos meses teremos aí a oferta de conteúdo de primeira qualidade. No facebook.com/TV Mundo Maior, a Vera Pinheiro diz, peça para a Tânia falar da importante participação da médica psiquiatra Maria Cristina de Stefano e a história verdadeira do filho dela, o artista plástico Felipe de Stefano. Então, a Tânia já falou aqui para nós, já se adiantou. Isso aí. Eu queria, viu, Vanessa? Sim. Perdão, eu queria, inclusive, incentivar um pouco, não incentivar, mas até comentar, que eu acho que é de extrema importância, quem quiser entender, assistir essa palestra, pelo menos, né? Porque você vai estar falando ali, é uma pessoa que, teoricamente, está tratando do tema, né? Fora, que, consequentemente, tem lá o seu lar, as coisas, e acontece, aquilo que ela trata fora acaba acontecendo dentro do ambiente dela.
Então, eu fico imaginando que tipo de informações interessantes ela pode estar trazendo para a gente, né? E mais, ainda comprova que, de fato, esse tema é um tabu mesmo. É um tema que ainda precisa ser muito estudado, muito compreendido para a gente poder, sabe, chegar a algum tipo de denominador comum, porque não existe, né? Impressionante. E nessa, por exemplo, nessa palestra, nesse painel, inclusive, nós temos o André Trigueiro, que é um espírita, né, assim, de altíssimo, digamos, padrão, de qualidade, de dedicação ao estudo da causa espírita. Ele é nosso comentarista aqui de sexta-feira, viu, Tânia? Ele acabou de sair aqui do programa. Ele participou na primeira meia hora. Ele é um estudioso do suicídio. Né? Das questões que levam ao suicídio. Como já ouvimos hoje aqui no programa. Pois é. Vamos para a notícia de Sorocaba. A média de mortes por Covid-19 em Sorocaba caiu 60% nos últimos 7 dias e chegou ao menor índice em 4 meses. A última vez que foi identificada uma queda como essa foi na semana entre 13 e 19 de maio. Foram analisados os dados divulgados entre 2 de setembro até a terça-feira, dia 8, comparados com a semana do dia 26 de agosto até 1º de setembro. Nos últimos 7 dias foram registradas 8 mortes por coronavírus em Sorocaba, uma média de 1,1 por dia, o que representa uma queda de 60% em relação à última semana de agosto até 1º de setembro, quando foram registradas 20 mortes, sendo 2,9 por dia. No total, houve uma diminuição de 12 mortes. A semana com maior número de mortes em Sorocaba foi entre os dias 22 e 28 de julho, sendo 42 mortes. É a primeira vez em 40 dias que uma média abaixo de 100 casos diários foi identificada em uma semana. Nós também vamos falar aí do concurso de poesia com temática espírita. A Arte Poética Castro Alves, com o apoio da FEAL, promove o 30º concurso de poesia com inscrições até 30 de setembro. Cada participante enviará apenas uma poesia, informa o nome, o endereço e a xerox da identidade. Aí você manda uma pequena biografia para a Caixa Postal 65077, São Paulo, o CEP 013-18970, ou se não, você pode enviar por e-mail alta_carneiro@uol.com.br. A festa de entrega do prêmio vai ser no dia 12 de dezembro, às 15 horas, no Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, Rua Duarte de Azevedo, 691, em Santana, zona norte de São Paulo. Vai estar por lá Guilmar Santana, José Damião, Júlio Sena, todos aqui da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Também o palestrante e escritor Adeilson Salles, que vai trazer o tema Importância da Poesia na Mensagem Espírita, e a parte artística com o cantor e compositor espírita Moacir Camargo. Então participe você também. Cantinho da Alma é a coluna da Raquel Bachiega aqui no nosso programa. Vamos ouvir a nossa amiga Raquel hoje aqui trazendo informações para nós. Cantinho da Alma, com Raquel Bachiega. Bom dia, alma colorida. Seja muito bem-vinda aqui no Cantinho da Alma, esse cantinho feito para você. Você já sabe, né? Com muito carinho, muito respeito, muito amor. E por que respeito, amor, consideração por você? Porque se é uma coisa que não tem preço e é mais valiosa na sua vida nesse momento, é o seu tempo. E você decidiu dividir ele com a gente. Então, já que essa coluna faz parte de algo muito bacana na Rádio e TV, que é o programa Manhã Boa Nova, eu espero que através dessa plataforma de amor, né, de muitas energias boas criada para você, eu espero que você receba o melhor que a gente puder te oferecer. E nessa troca de energias, nosso Pai com seu doce olhar e nosso Mestre Príncipe Jesus possa nos ajudar a criar essa ponte de troca de energias, de conhecimentos e, sobretudo, reflexão. Hoje eu decidi trazer como tema aqui para a gente refletir, para a gente buscar na gente essa melhora de consciência, ampliação de consciência do nosso espírito, não é? Nosso espírito não tem limites, ele é grandioso, né? Como eu gosto de imaginar nosso espírito, já imaginou? Pela lucidez da alma, a gente assim fazer ele crescer e se expandir em 1000 raios, em 1000 direções. Olha que coisa maravilhosa que é a luz.
lucidez, luz do conhecimento. E nós temos tantos conhecimentos trazidos pela espiritualidade, não é? Então, hoje eu decidi trazer como tema uma reflexão, uma lição que eu aprendi nos livros de André Luiz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E numa dessas obras, André Luiz, observando atentamente os ensinamentos ali dos mentores, responsáveis pela sua chegada e pela sua evolução na colônia, onde ele se encontrava, no nosso lar, foi ensinado para ele que nem todo mundo que desencarna chega na equipe espiritual, nas colônias espirituais, na condição de completistas. Eu falei, nossa, o que é isso? Né? André Luiz ficou tão surpreso como eu fiquei ao ler a primeira vez, e a sensação de André Luiz estava correta, porque é um termo usado na espiritualidade para dizer, nem todos nós conseguimos resolver, saldar todas as coisas que nós temos que resolver numa só vida, e é difícil aquele que chega como completista e recebe, vamos dizer assim, a medalha do você fez tudo o que estava programado no seu plano reencarnatório. Obviamente, a gente sabe, são muitos desafios, muitas distrações da porta larga, né? Como Cristo nos trouxe no Evangelho, que nós seremos evoluídos, nós evoluiremos, melhor dizendo, e seremos mais felizes quando passarmos pela porta estreita. Então, essa porta larga do mundo que a gente vive traz muita distração para a gente desviar do caminho, traz muitas tentações, por assim dizer, né? E tenta nos convencer a todo momento que as coisas de fora é o que importam, que não são as coisas de dentro. No entanto, André Luiz, tocado por aquela lição, ele falou, nossa, então o que seria o completista? Como que eu posso, então, me esforçar para tentar alcançar esse mérito? Então, o mentor, ele começou ali a tentar explicar para o André Luiz, evidentemente, que é um esforço que se faz a cada dia, né? E aquilo me tocou profundamente e me fez pensar, Raquel, até que ponto você está lutando ou se esforçando para tentar ganhar essa medalha? Né? Ser completista nas vocações da sua alma, nas aspirações do seu espírito. Você está ouvindo a tua alma, criatura? Você está entrando em você para verificar ali o que vale a pena manter, o que vale a pena descartar, como eu gosto de falar aqui no Cantinho da Alma, não é? Então, hoje a lição, essa reflexão trazida por André Luiz é, se nós não pudermos ser completistas, porque a cada desafio, né, gente, parece que a gente tem uma vida inteira para resolver, mas que pelo menos nós possamos nos esforçar para chegar perto da meta do nosso plano reencarnatório. E não há plano reencarnatório que diga para a gente ser triste, né? Nós estamos aqui para buscar a nossa ascensão espiritual, que envolve também sermos felizes, sermos plenos, cheios de vida por dentro e por fora. Essa, eu acredito que é a vontade mais agradável do nosso Pai, que a nossa vida seja leve, seja agradável, e que nesse aprendizado nós aprendamos a sofrer menos cada vez mais, que quando chegar a nossa hora de receber a medalha, que nós possamos receber a medalha cheios de alegria. Fala, poxa, apesar dos sofrimentos, venci, apesar dos desafios, vencemos, não é? Que Deus desça sobre a sua casa, sobre a sua vida, levando saúde e paz e muita alegria. Um beijo para você, até sexta. Espero que você tenha gostado do tema de hoje. Até lá. Raquel está de volta com o Cantinho da Alma na próxima sexta-feira aqui no Manhã Boa Nova. Você já trouxe, né, Tânia, alguns palestrantes que vão estar presentes aí mesmo virtualmente, né, no Congresso. Então, conta outros, né, traz para nós outros nomes aí que estarão, né, outros palestrantes e outros temas também que serão abordados. Então, nós temos, por exemplo, no 4º dia do Congresso, um dia inteiro sobre as medicinas. Então, vamos falar de ayurvédica, vamos falar de medicinas integrativas, germânica, homeopática, chinesa, todos médicos. Vamos falar dos tratamentos modernos para as muitas questões do corpo, mas que são influenciadas principalmente pelas nossas mágoas e pelas nossas dores. Vamos até trazer um médico que tem uma especialização em farmácia, e vai dizer aí o futuro dos medicamentos, né? Além disso, nós temos palestrantes internacionais. Nós temos o escritor best-seller Greg Braden, que fala sobre a matriz divina, né? E como nós impactamos as coisas, os acontecimentos da nossa vida. Nós temos o Dr. Bruce Lipton, que vai falar sobre a biologia da crença,
como aquilo que acreditamos impacta as nossas células e isso nos torna doentes, né? Nós temos o terapeuta transpessoal Tadashi Kadomoto, que estará conosco, inclusive meditando. Nós temos o pastor Henrique Vieira e o nosso grande espírita psicólogo Rossandro Klingen, encerrando o nosso congresso. Então, assim, serão, né, 6 dias de muita reflexão. E depois, se você me permite, Vanessa, eu quero falar do nosso movimento mundial pela paz do mundo. Durante 6 dias estaremos nos unindo e convidando todos que meditam e que oram pelo planeta para que estejamos juntos às 8h20 da noite, emanando aí uma boa energia por todo o planeta. E isso nós pretendemos ser um movimento mundial, meditando em todos os países. E quem não medita, reza. Quem não reza, mentaliza, para a gente mudar essa realidade, né? Uhum. Muito bom, só tem gente boa. Nós temos aqui a Lúcia Ribeiro no nosso Facebook, que está falando aqui sobre o assunto, né, também do suicídio. Ela disse que é realmente muito sério. Procurar um culpado em algo que não podemos, muitas vezes, compreender. Exatamente isso, né, Edson? Ela está captando aquilo que a gente está falando sobre o tema, né? E é isso. Eu acho que tem muita pouca informação, de fato, para você poder enquadrar as coisas, entende? Acho que a gente teria que ter um pouco mais de amor na forma de enxergar isso tudo, sabe? Menos condenação, mais compreensão. Eu acho que está faltando isso. Com certeza, né, Tânia? O que você acha? Olha, o amor é tudo, né? O amor transforma, o amor cura. E durante esses 6 dias de Congresso Luminário, nós teremos, que vai acontecer, inclusive, do dia 27 de outubro a 1º de novembro. São 12 horas de conteúdo, com possibilidades de vivências, porque teremos várias vivências, uma feira do bem viver, e muitos dos nossos temas estarão falando como o amor transforma, como o amor cura, como o amor pode deixar a sua vida melhor, né? E esse tema tão fundamental, como encontrar o amor apesar das tristezas, apesar das dores, como disse aí nesse cantinho aí agora, né? Quer dizer, são muitos desafios que a gente vive, são muitas dores, né? Não somos perfeitos, estamos no caminho da evolução. Então, assim, os nossos palestrantes estarão trazendo isso, né? Como é que a nossa ligação com o nosso passado, com a nossa ancestralidade, os nossos avós, os nossos bisavós, que passaram aí por tantos desafios, guerras, fome, falências, né? Como é que tudo isso chega no nosso corpo físico? Como é que nós, como alma, carregamos essas dores? Só o amor transforma, né? Nós já tínhamos essa máxima aí. Muito bom. A Vera está aqui colaborando conosco e ela disse que será escrito um manifesto que será lido por crianças, artistas, médicos, professores, e esse documento será entregue às autoridades. É isso também, né, Tânia? É isso. Esse manifesto, ele pretende trazer, levar as instituições internacionais, como ONU, Unesco, instituições brasileiras, aquilo que nós acreditamos que seja um mundo melhor para toda a humanidade, né? Então, ele vai ter sugestões de como implementar na economia, na educação, nos relacionamentos, na vida diária, novos hábitos, novas atitudes, novos parâmetros para essa vida aí de amor e igualdade que a gente idealiza apenas no plano superior, né? Mas estamos aqui, vamos fazer agora. E o Congresso Luminário é uma oportunidade para a gente refletir e nos capacitar para isso. Mais uma vez, então, deixa o seu convite para as pessoas participarem. Como participar, qual que é o site, a plataforma? Deixa mais uma vez, Tânia. Então, olha só, vocês podem acessar o nosso site, que tem toda a programação. É só clicar lá em programação, que você vai ver os dias 27, 28, 29, 30, 31 e 1º de novembro.
é www.congressoluminarium.com.br. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, que são no Instagram, @Congresso Luminário, e no Facebook, @Congresso Luminário. O nosso canal do YouTube, Congresso Luminário, tem vários vídeos de palestrantes do ano passado, de palestrantes desse ano. Temos toda segunda-feira um encontro com esses palestrantes, dando uma cancha, refletindo sobre a pandemia, refletindo sobre os desafios que nós temos que nos trabalhar para sermos mais, não só resilientes, né, mais empáticos. E, como disse o nosso querido Edson, a chave é o amor. É mesmo. Eu queria dizer também o seguinte, que nós vamos ter uma feira, tá, gente, com vários expositores, trazendo aí produtos, livros, cristais, teremos lançamento de livros, enfim. Vai ser muito legal. Muito legal. Muito legal. Parabéns. Obrigada, muito obrigada por ter participado. Sucesso para você. Gente, muito obrigada a essa audiência do Manhã Boa Nova. Muito, muito, muito obrigada, Vanessa. Muito obrigado, Edson. E eu espero vocês no nosso congresso também, tá? Com muito amor, muita alegria. Paz. Tudo de bom, Tânia. Obrigada, Edson. Tchau. Obrigado, Vanessinha. Tudo de bom, querida. É isso aí. Você continua na sintonia da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior. Bom final de semana. Você acompanhou Manhã Boa Nova.